Não é o meu objetivo dar aulas para ninguém, mas esclarecer as pessoas a respeito do direito. E uma das coisas que eu verifico aí é que as notícias na internet reverberam com uma velocidade muito rápida e as pessoas acabam ficando perdidas. Alguns termos que são utilizados principalmente no direito não são de alcance da maioria das pessoas. E o alcance não é só entender o que aquela palavra significa, mas sim o que aquilo significa dentro do direito. Então vamos lá. Pensando nisso, eu hoje de manhã pensei na liminar, né? Todo mundo sabe que o judiciário aí concede, defere liminares, e a pessoa fica falando, bem, o que deferiu ali? Uma liminar, o que deferiu? Então vamos lá, de forma bem simples, clara e concisa. A liminar, tá? É uma medida de urgência e de evidência. Guarda essas duas palavras, urgência e evidência. Urgência por quê? Porque um processo demora muito tempo e não há como aquela pessoa aguardar aquele direito até o final do processo. Então seria o que antigamente a gente dizia antecipação dos efeitos da tutela. A tutela é o quê? É a presença do Estado diante de uma decisão, né? O Estado vai tutelar, vai proteger o seu direito. Então, prosseguindo, e a evidência, já falei da urgência e a evidência daquele direito. Eu podia falar aqui em decisões aí quanto a partidos políticos, quanto a leis, né? Por exemplo, a lei que alterou, né, as leis trabalhistas, né, a reforma trabalhista, é considerada uma lei problemática. Muita gente falou, está cortando o direito e entra com pedido de liminar e etc. e tal. Mas, para exemplificar de uma forma bem simples, eu pensei o quê? Numa ação de alimentos. Você vê, um processo de alimentos, ele pode demorar tranquilamente 4, 5, 6 anos. Mas você fala assim, não, mas o meu não demorou isso não, porque assim que eu entrei, a esposa, a ex-esposa, a mãe da criança falando, assim que eu entrei com a ação de alimentos, o juiz intimou o meu ex-marido, o pai da criança, a pagar. Então agora eu vou explicar os dois pontos. A urgência. A criança pode ficar com fome aguardando o final do processo? Não pode. Daí é urgente que o juiz fixe alimentos para que aquela criança possa sobreviver. E evidência. Se você entrou com a ação de alimentos e ali tem a certidão de nascimento da criança, o juiz fala, ele é o pai. Então há a evidência incontroversa, pode até se dizer, até que se prove o contrário, que aquela pessoa que foi incluída ali como pai, é o réu e ele deve pagar os alimentos. Uma coisa também que pode ser levada em conta nessa tutela de urgência é o quê? É a possibilidade daquele pai. Então, se a mãe, quando distribuiu a ação, diz, olha, ele trabalha na Petrobras, o salário dele é 25 mil reais por mês. Pronto, está evidente ali que além de ser pai, ele ganha um salário X ou Y, ou um salário mínimo que seja, e o juiz pode fixar os alimentos de acordo com o que foi apresentado, com as evidências do processo. Tá? Entendeu? Então, nós estamos aqui falando de quê? Da liminar. O juiz concede a liminar se ele verificar esses dois fatores, que é urgente, que se a parte aguardar o final do processo, terá prejuízo, e nesse caso aí que eu citei, dos alimentos, o prejuízo é a fome, né? É a própria sobrevivência daquela criança, e a evidência de que o pai, primeiro, é o pai, e segundo, se ele é o pai e tem a prova do salário, facilita para o juiz fixar
aqueles alimentos de forma mais razoável. Gostou? Curte, compartilha.